Existe uma lenda que atravessou gerações nas escolas brasileiras e que, para muitas crianças, começou como uma simples brincadeira, até o dia em que alguém decidiu descobrir se ela era realmente verdadeira. Dizem que, em alguns banheiros antigos de escolas, existe uma mulher loira que aparece quando determinadas palavras são repetidas diante do espelho. Ninguém sabe exatamente quem ela foi, como morreu ou porque teria escolhido justamente os banheiros para aparecer. Mas existe uma versão da história que fala de uma estudante chamada Laura. Ela era conhecida por faltar às aulas, passar muito tempo sozinha e desaparecer durante os intervalos. Certo dia, segundo a lenda, Laura entrou no banheiro da escola e nunca mais voltou para a sala. Alguns alunos disseram ter ouvido gritos atrás da porta, mas quando os funcionários chegaram, não havia ninguém ali. A direção teria procurado por ela durante horas, até que encontraram apenas uma pequena mancha de sangue próxima ao espelho. Depois daquele dia, começaram os relatos. Alunos diziam ouvir passos quando estavam sozinhos no banheiro. Algumas meninas afirmavam que o reflexo no espelho parecia se mover um segundo depois delas. Outros juravam que uma mulher desconhecida aparecia rapidamente atrás de seus ombros e desaparecia quando se viravam. Naturalmente, os professores diziam que tudo não passava de imaginação. Mas isso só tornou a lenda ainda mais popular. Até que 3 estudantes decidiram testar o ritual durante o intervalo. Eles escolheram o banheiro do segundo andar, um lugar antigo que quase ninguém utilizava. Trancaram a porta, apagaram as luzes e ficaram diante do espelho. Um deles começou a repetir o nome da mulher em voz baixa. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. No início, absolutamente nada aconteceu. Os 3 começaram a rir, convencidos de que tinham descoberto a verdade. Então ouviram uma torneira se abrindo sozinha. O som da água ecoou pelo banheiro vazio. Quando olharam para o espelho, perceberam algo estranho. Os 3 estavam refletidos normalmente, mas havia uma 4ª pessoa atrás deles. Era uma mulher de cabelos compridos e muito claros, parada imóvel perto da porta. Nenhum dos 3 teve coragem de olhar para trás. Eles ficaram encarando o reflexo, tentando entender quem estava ali. A mulher começou lentamente a levantar o rosto. Seu cabelo cobria quase toda a face. Então ela abriu um sorriso que não parecia humano. Os estudantes correram para a porta, mas ela não abria. O trinco simplesmente não se movia. Um deles começou a bater desesperadamente enquanto o outro gritava por ajuda. No espelho, porém, a mulher já não estava atrás deles. Ela estava muito mais perto. Tão perto que seu rosto quase encostava no reflexo de um dos garotos. Então as luzes começaram a piscar. 1 vez, 2 vezes. Na terceira, tudo ficou completamente escuro. Quando as lâmpadas voltaram, o banheiro estava vazio. A porta estava aberta. Os 3 estudantes saíram correndo e nunca mais contaram a mesma versão do que aconteceu. Um dizia que viu a mulher sair do espelho. Outro jurava que ela apareceu atrás dele. O terceiro simplesmente se recusava a falar sobre aquela noite. Mas existe uma parte dessa lenda que continua sendo repetida até hoje. Dizem que a loira do banheiro não aparece para qualquer pessoa. Ela aparece principalmente para quem acredita que está brincando com uma história que não deveria ser invocada. E talvez seja por isso que algumas escolas tenham histórias sobre espelhos que foram retirados, banheiros que permaneceram fechados durante anos e alunos que juram nunca mais ter conseguido olhar para o próprio reflexo sem sentir que havia alguém atrás deles. Porque, segundo a lenda, o verdadeiro perigo nunca foi chamar a loira do banheiro. O verdadeiro perigo é quando você olha para o espelho e percebe que ela já estava lá antes de você chegar. Existe uma brincadeira que atravessou gerações e que muitas pessoas conheceram ainda na infância. Você entra em um banheiro escuro, fica diante de um espelho, apaga as luzes e repete 3 vezes o nome de uma mulher que supostamente vive dentro do reflexo. O nome é Bloody Mary. Para alguns, é apenas uma lenda criada para assustar crianças. Para outros, a história esconde algo muito mais antigo.
Existem diferentes versões sobre quem teria sido Bloody Mary. Algumas dizem que era uma mulher que morreu de forma trágica. Outras afirmam que seu rosto foi desfigurado antes de sua morte e que, desde então, ela aparece no espelho para aqueles que têm coragem suficiente para chamá-la. Em uma pequena cidade dos Estados Unidos, 4 adolescentes decidiram descobrir o que aconteceria se realizassem o ritual. Era uma noite de sexta-feira e os pais de um deles haviam saído. Por volta da meia-noite, os 4 entraram no banheiro do andar de cima. Colocaram apenas uma pequena vela sobre a pia, fecharam a porta e apagaram a luz. Durante alguns segundos, ninguém falou nada. O espelho refletia apenas 4 rostos iluminados pela chama. Então uma das garotas respirou fundo e pronunciou: Bloody Mary. Nada aconteceu. Ela repetiu: Bloody Mary. O grupo começou a rir. Na terceira vez, todos disseram o nome juntos. O banheiro permaneceu completamente silencioso. Um dos garotos acendeu a luz e declarou que aquilo era uma bobagem. Foi quando a vela se apagou sozinha. Ninguém havia tocado nela. O silêncio voltou. Então veio um som extremamente baixo, parecido com unhas arranhando o vidro. O som vinha do espelho. Todos olharam para o reflexo. Inicialmente, não havia nada diferente. Mas então perceberam que uma das garotas não estava mais sorrindo no reflexo. Na realidade, ela continuava sorrindo. No espelho, porém, seu rosto estava completamente imóvel. Ela percebeu a diferença e deu um passo para trás. O reflexo permaneceu parado. Depois, lentamente, começou a levantar a mão. A garota não havia levantado a própria mão. O reflexo tocou o vidro pelo outro lado. Nesse momento, a porta do banheiro bateu com força. Os 4 tentaram abri-la, mas a maçaneta não se movia. A vela reacendeu sozinha. E, atrás dos 4 reflexos, surgiu uma mulher. Ela tinha cabelos escuros, pele extremamente pálida e um rosto parcialmente escondido pelas sombras. Ninguém estava atrás deles. Mas ela aparecia claramente no espelho. A mulher começou a se aproximar. Um passo. Depois outro. Cada vez mais perto. Os adolescentes começaram a gritar e bater na porta. Então o reflexo da garota que havia parado de sorrir começou a mudar. Seu rosto ficou pálido. Seus olhos escureceram. E uma marca vermelha apareceu lentamente em seu pescoço. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, os 4 correram pelo corredor. Mas, quando chegaram à sala, perceberam que uma delas não estava com eles. Era justamente a garota cujo reflexo havia se comportado de maneira diferente. Voltaram ao banheiro. A porta estava aberta. A vela continuava acesa. O espelho estava intacto. Não havia ninguém ali. Eles procuraram pela casa inteira, chamaram por ela e chegaram até a rua. Nada. A polícia foi chamada, mas não encontrou nenhuma pista. Dias depois, quando a família decidiu retirar o espelho do banheiro, encontrou algo escrito atrás dele. Não era uma frase completa. Eram apenas 3 palavras, riscadas profundamente na madeira. Ela ainda olha. A garota desaparecida nunca foi encontrada. E a lenda continuou. Até hoje, pessoas repetem o nome Bloody Mary diante de espelhos para testar a história. Alguns dizem não ver absolutamente nada. Outros afirmam perceber sombras, rostos ou movimentos que não deveriam estar ali. Mas existe uma regra que aparece em quase todas as versões. Depois de chamar Bloody Mary, nunca olhe para o espelho por tempo demais. Porque talvez a pergunta não seja se existe alguém do outro lado. Talvez seja descobrir quanto tempo ela precisa para perceber que você está olhando. Dizem que existem estradas onde, depois da meia-noite, até os motoristas mais experientes preferem não parar. Não porque sejam perigosas por causa de assaltos ou acidentes, mas porque existe algo que, segundo antigas histórias, pode aparecer no meio da pista quando ninguém mais está por perto. Em diferentes países da América Latina, existe uma lenda conhecida como a Mulher de Branco. A história muda de lugar para lugar, mas o relato quase sempre começa da mesma maneira.
O motorista atravessa uma estrada deserta durante a madrugada e encontra uma mulher vestida completamente de branco, parada no acostamento. Ela parece perdida, assustada e pede uma carona. Quem decide parar geralmente percebe algo estranho somente depois que já é tarde demais. Uma das versões mais conhecidas fala de um homem chamado Daniel, que voltava para casa depois de trabalhar até tarde. Era quase 2 da manhã quando ele entrou em uma estrada cercada por árvores. Não havia casas, postes ou outros veículos. Apenas o som do motor e a chuva fina batendo contra o para-brisa. Então, ao fazer uma curva, Daniel viu uma mulher parada no acostamento. Ela usava um vestido branco comprido e estava completamente encharcada. O homem reduziu a velocidade. A mulher levantou a mão. Daniel hesitou, mas acabou parando. Ela entrou no banco traseiro sem dizer uma palavra. Ele perguntou para onde deveria levá-la. Depois de alguns segundos, ela respondeu com uma voz baixa: "Continue dirigindo." Daniel percebeu que ela tremia de frio. Perguntou novamente onde ela morava. A mulher apenas apontou para a frente. Alguns minutos se passaram em silêncio. Então Daniel percebeu uma coisa estranha. Apesar de estar completamente molhada, a mulher não havia deixado nenhuma marca de água no banco. Ele olhou rapidamente pelo retrovisor. Ela estava sentada imóvel, olhando para a janela. Daniel voltou os olhos para a estrada. Quando olhou novamente para o espelho, o banco traseiro estava vazio. Ele pisou no freio. O carro parou bruscamente. Daniel se virou. Não havia ninguém. A porta continuava trancada. Não havia como ela ter saído. Então ouviu uma voz muito baixa atrás dele: "Você deveria ter continuado dirigindo." Daniel congelou. Lentamente, olhou pelo retrovisor. A mulher estava novamente no banco traseiro. Mas agora seu rosto estava diferente. Os cabelos cobriam parte da face e havia uma expressão vazia em seus olhos. Ela apontou para uma ponte logo à frente. Daniel acelerou, tentando chegar até um posto ou qualquer lugar iluminado. Quando passou pela ponte, a mulher começou a falar. Disse que havia morrido naquele mesmo lugar muitos anos antes, depois que o carro em que estava caiu no rio. Desde então, ela aparecia para alguns motoristas durante a madrugada. Daniel perguntou por que ela entrava nos carros. A mulher respondeu apenas: "Porque ninguém parou naquela noite." De repente, o carro perdeu o controle. Daniel tentou frear, mas o volante parecia não responder. O veículo começou a deslizar em direção ao acostamento. Então a mulher gritou pela primeira vez. Daniel fechou os olhos. Quando abriu, estava sozinho. O carro havia parado a poucos metros de uma velha ponte. No banco traseiro havia apenas uma poça de água e uma marca de mão no vidro. Daniel saiu correndo e conseguiu chegar a um posto de combustível alguns quilômetros depois. Contou o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Até que um funcionário do posto perguntou exatamente onde ele havia parado. Quando Daniel descreveu o local, o homem ficou em silêncio. Segundo ele, naquela mesma ponte, décadas antes, uma mulher havia morrido durante uma noite de tempestade. Desde então, motoristas relatavam ter visto uma figura vestida de branco naquela estrada. Alguns diziam que ela pedia carona. Outros afirmavam que simplesmente aparecia no banco traseiro depois que o veículo passava pela ponte. E havia um detalhe ainda mais perturbador. Alguns motoristas que aceitaram levá-la para casa encontraram o endereço que ela indicava. Era sempre o mesmo. Uma casa abandonada, sem moradores há décadas. Quando batiam na porta, ninguém respondia. Mas, em algumas versões da lenda, quando o motorista olhava para dentro de uma janela, encontrava uma mulher de branco observando silenciosamente do outro lado do vidro. A mulher de branco pode ter diferentes nomes e histórias dependendo do país. Mas a mensagem permanece praticamente a mesma. Se você estiver dirigindo sozinho durante a madrugada e encontrar uma mulher parada em uma estrada deserta, talvez seja melhor continuar. Porque algumas lendas dizem que, quando você decide parar, a viagem deixa de ser apenas uma viagem. E o que entrar no seu carro pode não sair até chegar ao destino. O problema é que talvez o destino nunca tenha sido a sua casa.
No Japão, existe uma lenda que durante décadas fez crianças voltarem para casa antes de escurecer. A história fala de uma mulher conhecida como Kushizaki Onna, ou a mulher da boca rasgada. Segundo a lenda, ela aparece principalmente em ruas vazias, becos ou caminhos próximos a escolas. Normalmente, surge usando um casaco comprido, uma máscara cirúrgica cobrindo o rosto e carregando uma tesoura. Ela se aproxima tranquilamente e faz uma pergunta aparentemente simples: "Eu sou bonita?" Se a pessoa responder que sim, a mulher retira lentamente a máscara e revela um enorme corte que atravessa sua boca de um lado ao outro. Então pergunta novamente: "E agora?" O problema é que não existe uma resposta segura. Se a pessoa disser que não, a lenda afirma que será atacada. Se disser que sim novamente, a mulher poderá seguir a vítima até sua casa. E foi justamente essa história que assustou uma cidade japonesa quando começaram a surgir relatos de crianças encontrando uma mulher misteriosa depois do anoitecer. Um desses relatos envolveu um garoto chamado Kenji, que tinha 12 anos e voltava sozinho da escola em uma tarde de inverno. O céu já estava escuro e uma névoa fina cobria as ruas. Enquanto caminhava por uma pequena rua residencial, ele percebeu uma mulher parada perto de um poste. Ela usava um casaco escuro, cabelos compridos e uma máscara cobrindo completamente o rosto. Kenji tentou passar sem olhar, mas a mulher chamou seu nome. Ele parou imediatamente. Não conhecia aquela mulher. Ela então perguntou: "Eu sou bonita?" Kenji ficou nervoso. Lembrou-se da história que os colegas contavam e respondeu: "Sim." A mulher inclinou a cabeça. Depois levou lentamente as mãos até a máscara e a retirou. Kenji sentiu o corpo inteiro congelar. A boca dela estava cortada de uma ponta a outra. O sorriso era largo demais para parecer humano. Ela repetiu: "E agora?" Kenji não conseguiu responder. A mulher deu um passo na direção dele. Depois outro. A tesoura apareceu em sua mão. Foi então que Kenji se lembrou de outra versão da lenda. Diziam que algumas pessoas conseguiam escapar respondendo de maneira diferente. Ele respirou fundo e disse: "Você é normal." A mulher parou. Pela primeira vez, pareceu confusa. Kenji aproveitou o momento e correu. Correu sem olhar para trás, atravessando 2 ruas até chegar perto de uma loja aberta. Quando finalmente entrou, percebeu que ninguém o havia seguido. Ele contou tudo ao dono do estabelecimento, que fechou a porta e chamou seus pais. A polícia procurou pela mulher naquela noite, mas não encontrou ninguém. O caso poderia ter terminado ali. Porém, 3 dias depois, Kenji voltou da escola acompanhado de 2 amigos. Eles estavam conversando quando perceberam uma mulher parada no outro lado da rua. Casaco escuro, cabelos compridos, máscara cirúrgica. Kenji reconheceu imediatamente. Ele mandou os amigos continuarem andando. Mas a mulher começou a atravessar a rua. Os 3 aceleraram o passo. Ela também. Quando chegaram a uma esquina, Kenji olhou para trás. A mulher havia desaparecido. Seus amigos começaram a rir, dizendo que ele tinha imaginado tudo. Então ouviram uma voz atrás deles: "Eu sou bonita." Os 3 se viraram ao mesmo tempo. A mulher estava parada a poucos metros. Dessa vez, ela não estava usando máscara. Seu sorriso ocupava quase todo o rosto. Um dos garotos gritou e correu. O outro ficou paralisado. Kenji percebeu que havia uma porta aberta em uma loja e puxou o amigo para dentro. A mulher ficou parada do lado de fora, observando. Depois de alguns segundos, colocou novamente a máscara e foi embora. Os 3 sobreviveram. Mas a história não terminou ali. Durante os meses seguintes, outros moradores começaram a relatar encontros com uma mulher mascarada. Algumas pessoas afirmavam ter ouvido seus passos atrás delas. Outras diziam que ela aparecia no reflexo das vitrines e desaparecia quando se viravam. E existia um detalhe que assustava ainda mais. Algumas vítimas afirmavam que a mulher sabia seus nomes antes mesmo de falar com elas. A lenda se espalhou tanto que, em determinados períodos, escolas chegaram a orientar crianças a não caminhar sozinhas depois do anoitecer. Com o tempo,
surgiram dezenas de maneiras diferentes de escapar da Kuchisake Onna. Algumas versões dizem que você deve responder mais ou menos. Outras afirmam que deve jogar doces no chão e correr enquanto ela se distrai. Mas todas concordam em uma coisa: nunca demonstre medo. Porque, segundo a lenda, ela consegue perceber quando alguém está vulnerável. E existe uma última versão ainda mais assustadora. Dizem que, se você encontrar uma mulher mascarada em uma rua vazia e ela perguntar se é bonita, talvez não seja a primeira vez que ela está procurando por você. Talvez ela já tenha perguntado antes, e você simplesmente não se lembre. Durante séculos, uma história atravessou cidades, vilarejos e gerações na América Latina. Uma história sobre uma mulher que aparece durante a madrugada, caminhando próxima a rios, estradas e lugares onde crianças costumam brincar durante o dia. Ela usa um vestido branco, seus cabelos estão molhados, e antes mesmo de ser vista, quase sempre é possível ouvir seu choro. Um choro longo, desesperado e impossível de confundir. Seu nome é La Llorona, a mulher que chora. Segundo a lenda, ela foi uma mãe que perdeu os próprios filhos em uma tragédia e, depois da morte, passou a vagar pelo mundo procurando por eles. Existem diversas versões sobre como tudo aconteceu. Em algumas, ela teria perdido os filhos acidentalmente. Em outras, teria cometido um ato terrível durante um momento de desespero. Mas todas terminam da mesma maneira. Ela nunca conseguiu encontrar paz. E é justamente por isso que, quando alguém ouve uma mulher chorando perto de um rio durante a madrugada, a recomendação é nunca responder. Uma noite, em uma pequena cidade do México, um jovem chamado Miguel voltava para casa depois de passar algumas horas na casa de um amigo. Era quase meia-noite. A rua estava completamente vazia e uma chuva fina começava a cair. Quando Miguel atravessou uma pequena ponte sobre o rio, ouviu algo vindo da margem. Era o som de uma mulher chorando. Ele parou. Olhou para os dois lados, mas não viu ninguém. O choro continuou. Meus filhos. A voz parecia distante. Miguel pensou que alguém pudesse estar precisando de ajuda. Aproximou-se da margem e perguntou se estava tudo bem. O choro parou imediatamente. O silêncio tomou conta do lugar. Então uma voz respondeu atrás dele: "Onde estão meus filhos?" Miguel se virou. Não havia ninguém. Ele começou a caminhar rapidamente para casa. Mas alguns segundos depois ouviu novamente o choro. Dessa vez, parecia estar muito mais perto. Miguel correu. O som continuou atrás dele. Ele não olhou para trás. Quando finalmente chegou em casa, fechou a porta e trancou todas as janelas. Sua mãe percebeu que ele estava assustado e perguntou o que havia acontecido. Miguel contou sobre a mulher no rio. Ao ouvir aquilo, a mãe ficou em silêncio. Ela então perguntou uma coisa que deixou o garoto ainda mais assustado. "Você respondeu quando ela falou com você?" Miguel disse que sim. A mãe imediatamente mandou que ele não saísse de casa naquela noite. Segundo ela, a avó costumava contar que La Llorona aparecia para pessoas que respondiam ao seu chamado. E havia uma regra: quanto mais perto o choro parecia estar, mais longe a mulher realmente estava. Mas quando o choro parecia distante, significava que ela estava muito perto. Miguel achou aquilo absurdo, até ouvir o primeiro choro do lado de fora da janela. "Meus filhos." Ele ficou imóvel. A mãe segurou seu braço e pediu silêncio. O choro desapareceu. Alguns segundos depois, veio novamente. Dessa vez, parecia estar no quintal. Depois, no corredor. A mãe segurou a porta do quarto enquanto Miguel permanecia sentado na cama. Nenhum dos dois ousava respirar alto. Então ouviram 3 batidas na porta da casa. Toque, toque, toque. A mãe não respondeu. As batidas continuaram. Depois de alguns segundos, o choro começou novamente. Mas agora não vinha de fora. Vinha do outro lado da porta do quarto. Miguel começou a chorar. A mãe colocou a mão sobre sua boca para impedir que ele gritasse. Então uma voz muito baixa disse o nome dele. Miguel. A maçaneta começou a girar lentamente. A mãe segurou a porta com toda a força.
Depois de alguns segundos, a maçaneta parou. O choro desapareceu. E tudo ficou silencioso. Quando amanheceu, eles abriram a porta. Não havia ninguém. Porém, no corredor havia marcas de água no chão. Pequenas pegadas molhadas começavam na porta de entrada e terminavam exatamente diante do quarto de Miguel. A família nunca descobriu como aquelas marcas apareceram. Mas, depois daquela noite, Miguel nunca mais passou pela ponte. Anos depois, ele contou a história para outras pessoas. Alguns acreditaram. Outros disseram que provavelmente era alguém chorando próximo ao rio. Mas existe um detalhe que ele nunca conseguiu explicar. Naquela noite, quando ouviu a voz chamando seu nome pela porta, a mulher disse uma frase que ele não contou à mãe. Ela não perguntou onde estavam seus filhos. Ela disse: "Eu encontrei o seu." E talvez seja por isso que, até hoje, pessoas que vivem próximas a rios no México e em outras regiões da América Latina mantenham a mesma advertência. Se você estiver caminhando sozinho durante a madrugada e ouvir uma mulher chorando ao longe, não tente descobrir de onde vem o som. Não responda. Não chame ninguém. E, principalmente, não olhe para trás. Porque algumas versões da lenda dizem que, quando você finalmente consegue vê-la, já é tarde demais. La Llorona não estava procurando os filhos naquela noite. Ela estava procurando alguém para substituir o lugar deles. Existe uma figura que fez parte da infância de milhões de crianças em diferentes lugares do mundo. No Brasil, ele ficou conhecido como o Homem do Saco. A ameaça era simples: se você não se comportar, o Homem do Saco vai te pegar. Durante muito tempo, parecia apenas uma maneira de assustar crianças desobedientes. Um personagem inventado pelos adultos para fazer os filhos voltarem para casa antes de escurecer. Mas algumas versões da lenda são muito mais antigas e assustadoras. Dizem que o Homem do Saco não era apenas uma história. Ele seria uma figura que caminhava pelas ruas durante a noite carregando um enorme saco nas costas, procurando crianças que estivessem sozinhas. Ninguém sabia exatamente o que acontecia depois que ele as encontrava. E talvez fosse justamente essa parte desconhecida que tornava a lenda tão assustadora. Em uma pequena cidade, um garoto chamado Lucas costumava voltar sozinho da escola. Seus pais trabalhavam até tarde e ele já estava acostumado a caminhar pelas mesmas ruas todos os dias. Certa tarde, porém, ele percebeu um homem parado no final da rua. O homem usava um casaco escuro, um chapéu velho e carregava um saco grande nas costas. Lucas imediatamente se lembrou da história que sua avó contava quando ele era criança. O Homem do Saco. Ele tentou ignorar. Continuou andando. O homem também começou a caminhar. Lucas acelerou. Os passos atrás dele aceleraram. Quando olhou novamente, o homem estava mais perto. Lucas começou a correr. Entrou em uma rua movimentada e olhou para trás. O homem havia desaparecido. Ele chegou em casa e contou tudo aos pais. O pai disse que provavelmente era algum trabalhador passando pela região. A mãe pediu que ele não voltasse sozinho para casa. No dia seguinte, Lucas foi buscar uma mochila que havia esquecido na escola. Como estava acompanhado de um amigo, não se preocupou. Porém, quando saíram pelo portão, o amigo percebeu algo estranho. Havia um homem do outro lado da rua. Casaco escuro, chapéu, um enorme saco nas costas. O amigo perguntou quem era. Lucas respondeu que não sabia. Eles atravessaram a rua para se afastar. O homem não o seguiu. Então Lucas percebeu algo ainda mais estranho. O homem não estava olhando para eles. Estava olhando diretamente para a mochila de Lucas. Dentro dela havia um pequeno brinquedo que sua avó havia dado a ele. Um velho carrinho de madeira. Lucas não sabia por que aquilo importava. Naquela noite, enquanto estava no quarto, ouviu um barulho no quintal. Foi até a janela. Não viu ninguém. Então ouviu 3 batidas na porta da frente. Toque, toque, toque. Seu pai abriu. Não havia ninguém. Apenas uma pequena marca de lama no chão. No dia seguinte, a marca continuava ali. E havia outras.
pegadas que começavam no portão e terminavam diante da janela de Lucas. A família decidiu instalar uma câmera do lado de fora da casa. Naquela mesma noite, às 13h17 da manhã, a câmera registrou algo. Uma figura apareceu no final da rua. Era o mesmo homem. Ele caminhou lentamente até a casa. Parou diante do portão. Ficou imóvel durante quase 1 minuto. Então levantou o rosto e olhou diretamente para a câmera. Depois colocou o saco no chão. Abriu a boca do saco e ficou parado. A gravação terminou naquele ponto. Na manhã seguinte, o saco não estava mais lá. A família chamou a polícia, mas ninguém encontrou o homem. Durante algumas semanas, tudo voltou ao normal. Até que Lucas percebeu que o velho carrinho de madeira havia desaparecido do quarto. Ele procurou em todos os lugares. Nada. Perguntou aos pais. Ninguém havia mexido nele. Então, naquela noite, enquanto estava deitado, ouviu um som vindo do corredor. Era o pequeno carrinho sendo empurrado pelo chão. Devagar, aproximando-se do quarto. Lucas ficou imóvel. O brinquedo parou diante da porta. Então alguém bateu 3 vezes. Toque, toque, toque. Lucas não respondeu. Depois ouviu uma voz masculina, muito baixa, dizendo: "Você esqueceu uma coisa." O garoto correu para o quarto dos pais. Quando acenderam as luzes, o corredor estava vazio, mas o carrinho estava no meio do chão. Dentro dele havia uma pequena etiqueta de papel. Nela estava escrito apenas: "Ainda não." Depois daquele episódio, a família se mudou da cidade. Lucas cresceu e deixou de falar sobre o assunto. Anos mais tarde, quando voltou ao antigo bairro, descobriu que a casa havia sido demolida. Perguntou ao morador antigo se alguém conhecia a história do homem que carregava um saco pelas ruas. O homem ficou sério e respondeu que aquela lenda existia muito antes de Lucas nascer. Segundo ele, décadas atrás, crianças realmente haviam desaparecido naquela região. Algumas nunca foram encontradas. E existia uma última história. Diziam que o homem do saco não carregava crianças dentro do saco. Ele carregava objetos pertencentes a elas. Brinquedos, roupas, fotografias. Qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a encontrar a criança novamente. Lucas ficou em silêncio. Então perguntou por que o homem havia levado seu carrinho. O morador respondeu: "Talvez ele nunca tenha querido o brinquedo." E antes de ir embora, disse uma frase que Lucas jamais esqueceu: "Talvez ele só tenha levado para deixar claro que sabia onde você morava." Porque algumas versões da lenda dizem que o homem do saco não aparece quando você está perdido. Ele aparece quando percebe que você está sozinho. E, quando ele deixa alguma coisa na sua porta, talvez não seja um presente. Talvez seja um aviso de que, na próxima vez, ele não pretende voltar de mãos vazias. Existem relatos de pessoas que afirmam ter encontrado crianças aparentemente normais durante a noite, paradas em lugares onde nenhuma criança deveria estar sozinha. Elas têm roupas comuns, aparência pálida e comportamento estranho. Mas existe um detalhe que transforma esses encontros em algo perturbador. Seus olhos são completamente negros. Sem íris. Sem pupilas. Apenas uma escuridão absoluta. Essas criaturas ficaram conhecidas como Black Eyed Children, ou crianças de olhos negros. A história começou a se espalhar nos Estados Unidos durante a década de 1990, principalmente através de relatos publicados na internet. Uma das versões mais conhecidas fala de um homem chamado Brian, que dirigia para casa tarde da noite quando percebeu 2 crianças paradas perto de uma estrada. Eram um menino e uma menina. Os 2 aparentavam ter entre 8 e 10 anos. Vestiam roupas simples e estavam completamente imóveis. Brian diminuiu a velocidade. Pensou que talvez estivessem perdidos. Quando parou o carro, o menino se aproximou da janela. Ele bateu suavemente no vidro e disse: "Senhor, podemos usar seu telefone?" Brian abaixou o vidro alguns centímetros e perguntou onde estavam os pais. O menino respondeu que a mãe estava esperando em casa. Então apontou para uma casa que ficava alguns metros adiante.
Brian olhou para o endereço. A casa estava completamente escura. Nenhuma luz acesa. Nenhum carro na garagem. Mesmo assim, o garoto insistiu. Precisamos entrar no carro. Brian perguntou por quê. O menino ficou em silêncio durante alguns segundos. Então respondeu: não podemos entrar sem você deixar. Aquela frase fez Brian sentir algo estranho. Ele começou a fechar o vidro. Foi quando a menina se aproximou. Ela estava sorrindo. Disse que estavam com frio e que precisavam chegar em casa antes que a mãe ficasse brava. Brian olhou para os dois. Foi então que percebeu a primeira coisa estranha. Eles não piscavam, nenhuma vez. O homem ligou o motor e decidiu ir embora. As crianças começaram a bater no vidro. Primeiro devagar, depois com força. Brian acelerou. Olhou pelo retrovisor e viu os dois parados no meio da estrada. Ele respirou aliviado. Então ouviu uma voz no banco traseiro. Por que você não nos deixou entrar? Brian congelou. Ele estava sozinho no carro. Não havia ninguém atrás dele. O rádio começou a falhar. A iluminação do painel piscou. Então ouviu novamente: você precisa abrir a porta. Brian parou o carro e saiu correndo. Quando olhou para dentro, não havia ninguém. As portas estavam trancadas. Ele não conseguiu explicar como aquela voz havia surgido. No dia seguinte, voltou ao local acompanhado de um amigo. A casa indicada pelas crianças estava abandonada havia anos. As janelas estavam quebradas e a porta principal estava coberta por tábuas. Não havia ninguém morando ali. Brian perguntou aos vizinhos se conheciam alguma criança que vivia naquela região. Uma senhora contou que 2 irmãos haviam morrido em um acidente muitos anos antes. Um menino e uma menina. Segundo ela, desde então, algumas pessoas diziam ter visto 2 crianças caminhando pela estrada durante a madrugada. Mas havia algo que ninguém conseguia explicar. Todos os relatos descreviam os mesmos olhos completamente negros. A história poderia ser apenas uma lenda moderna. Mas os relatos continuaram surgindo. Pessoas diziam que as crianças apareciam em estacionamentos, postos de gasolina, portas de casas e até em carros estacionados. E quase sempre existia uma característica em comum: elas pediam para entrar. Nunca tentavam invadir. Nunca ameaçavam diretamente. Apenas insistiam para que alguém abrisse a porta. Alguns relatos dizem que, quando a pessoa se recusava, as crianças ficavam agressivas. Outros afirmam que elas simplesmente desapareciam. Mas existe uma versão particularmente assustadora. Os olhos negros só aparecem depois que a pessoa aceita deixá-las entrar. Antes disso, elas parecem completamente normais. O motorista relatou que viu 2 crianças pedindo carona durante uma noite de chuva. Sentiu pena e abriu a porta traseira. Assim que entraram, o interior do carro ficou extremamente frio. As crianças ficaram em silêncio. Quando ele olhou pelo retrovisor, viu que os olhos dos 2 haviam ficado completamente negros. O motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma árvore. Quando acordou no hospital, as crianças haviam desaparecido. A polícia procurou pelos 2, mas não encontrou ninguém. O mais estranho é que as câmeras de segurança da estrada não registraram nenhuma criança entrando no veículo. Apenas o motorista sozinho, dirigindo pela estrada. E talvez essa seja a parte mais perturbadora da lenda. As crianças de olhos negros não precisam arrombar portas. Não precisam perseguir suas vítimas. Elas apenas precisam convencer alguém a deixá-las entrar. Por isso, existe uma regra repetida em praticamente todos os relatos: se 2 crianças aparecerem na sua porta durante a madrugada pedindo ajuda, não abra. Não importa o quanto pareçam assustadas. Não importa se dizem conhecer seus pais. E principalmente, não olhe fixamente para os olhos delas. Porque, segundo a lenda, existe uma razão para elas pedirem permissão. Elas podem até conseguir chegar perto de você, mas precisam que você seja o primeiro a abrir a porta. No Japão,
Existe uma lenda que fez milhares de estudantes evitarem determinados banheiros escolares quando o último sinal do dia já havia tocado. O nome dela é Hanako-san. Segundo a história, Hanako é o espírito de uma menina que morreu dentro de um banheiro de escola e que continua aparecendo para estudantes que decidem chamá-la. Existem diferentes versões sobre sua morte. Algumas dizem que ela foi vítima de um acidente. Outras afirmam que morreu durante um ataque aéreo na época da guerra. E há versões ainda mais sombrias que dizem que Hanako foi assassinada dentro do próprio banheiro. Mas todas as histórias possuem uma característica em comum. Ela estaria no terceiro box do banheiro feminino, esperando alguém bater 3 vezes na porta e perguntar: Hanako-san, você está aí? Durante muito tempo, isso foi apenas uma brincadeira entre estudantes. Até que uma garota chamada Aiko decidiu testar a lenda com 2 amigas depois da aula. Era uma tarde chuvosa e a escola estava quase vazia. Os professores já haviam ido embora e os corredores estavam silenciosos. Aiko e suas amigas entraram no banheiro do terceiro andar. A luz piscava constantemente e o som da chuva batendo nas janelas tornava o ambiente ainda mais estranho. Elas caminharam até o terceiro box. Aiko bateu 3 vezes na porta. Toque, toque, toque. Depois perguntou: Hanako-san, você está aí? Nada aconteceu. As garotas começaram a rir. Uma delas disse que a história era falsa. Então veio uma resposta do outro lado da porta. Uma voz infantil, baixa e quase sussurrada. Sim. As 3 ficaram imóveis. Aiko perguntou quem estava lá. A voz respondeu: sou Hanako. Uma das garotas correu imediatamente para a saída. Aiko ficou parada diante da porta. Sua amiga segurou seu braço e disse para elas irem embora. Mas Aiko queria descobrir se havia realmente alguém escondido no banheiro. Lentamente, ela estendeu a mão até a maçaneta. Quando abriu a porta, o box estava vazio. Não havia ninguém. Apenas uma pequena poça de água no chão. Aiko olhou para baixo e percebeu pequenas pegadas molhadas começando dentro do box e seguindo até o corredor. As 2 seguiram as marcas. Elas terminavam diante de um espelho. No reflexo, Aiko viu sua própria imagem. Sua amiga também estava ali. Mas havia uma terceira pessoa entre elas. Uma menina pequena usando uma saia vermelha. Aiko se virou imediatamente. Não havia ninguém. Quando olhou novamente para o espelho, a menina estava muito mais perto. Ela levantou lentamente a mão e apontou para o banheiro. Aiko ouviu uma porta bater atrás dela. As 2 correram. No corredor, encontraram a outra amiga esperando perto da escada. Ela estava pálida e tremendo. Disse que havia ouvido alguém chamando seu nome dentro do banheiro. As 3 desceram correndo. No dia seguinte, Aiko tentou esquecer o acontecimento. Mas durante a primeira aula, recebeu um pequeno pedaço de papel dentro da mochila. Não sabia quem havia colocado aquilo ali. No papel estava escrito apenas: você esqueceu de fechar a porta. Aiko ficou assustada e mostrou aos amigos. Eles decidiram voltar ao banheiro depois da aula. Quando chegaram ao terceiro andar, perceberam que o corredor estava completamente vazio. A porta do banheiro estava aberta. Entraram. O terceiro box estava fechado. Aiko se aproximou. Bateu 3 vezes. Toque, toque, toque. Uma voz respondeu imediatamente: você voltou. Aiko recuou. Então a porta começou a se abrir sozinha. Devagar. Muito devagar. Do outro lado não havia uma menina. Havia apenas uma parede coberta por desenhos infantis. No centro, alguém havia escrito uma frase com tinta vermelha: agora é a sua vez de brincar. As luzes se apagaram. Os 3 estudantes começaram a gritar. Quando voltaram a acender, Aiko estava sozinha. Seus 2 amigos haviam desaparecido. Professores procuraram pelos corredores, salas e banheiros, mas não encontraram nenhuma pista. A única coisa descoberta foi uma pequena marca de mão no espelho. Uma marca infantil, molhada, exatamente na altura do rosto de Aiko. Os 2 estudantes desaparecidos foram encontrados horas depois na escadaria do primeiro andar,
sem lembrar como haviam chegado ali. Mas Aiko nunca foi encontrada. A escola fechou temporariamente o terceiro andar. O banheiro foi reformado anos depois e os antigos boxes foram removidos. Mesmo assim, estudantes continuaram contando que, quando ficam sozinhos no prédio depois do horário das aulas, é possível ouvir 3 batidas vindas do antigo local. Toque, toque, toque. E, às vezes, uma voz infantil responde do outro lado da parede. Você está aí. Talvez Hanako-san seja apenas uma história criada para assustar estudantes. Talvez seja uma lenda que passou de geração em geração e ganhou novos detalhes com o tempo. Mas existe uma última regra que aparece em muitas versões. Se você chamar Hanako-san e ouvir uma resposta, nunca abra a porta. Porque talvez o espírito não esteja preso dentro do banheiro. Talvez esteja apenas esperando alguém abrir a porta para descobrir onde você mora. Em uma estrada cercada por árvores, nos arredores de uma pequena cidade dos Estados Unidos, existe uma lenda que durante décadas fez moradores evitarem determinados caminhos depois da meia-noite. Eles falam sobre uma criatura conhecida como o Homem-Cabra de Maryland. Segundo os relatos, trata-se de uma figura alta, extremamente forte, com aparência parcialmente humana e características semelhantes às de uma cabra. Algumas pessoas dizem que ele possui chifres enormes. Outras afirmam que seus olhos brilham no escuro e que ele consegue correr mais rápido do que qualquer pessoa. A lenda começou a ganhar força depois de uma série de relatos de motoristas e adolescentes que afirmavam ter visto uma criatura próxima a uma ponte conhecida como Boatman's Bridge. Uma das histórias mais assustadoras envolve 4 amigos que decidiram atravessar a ponte durante uma noite de verão. Eles haviam ouvido os rumores durante semanas e queriam provar que tudo não passava de uma brincadeira. Pouco depois da meia-noite, estacionaram o carro perto da estrada e caminharam até a ponte. O local estava completamente escuro. Apenas o som dos insetos e do vento entre as árvores quebrava o silêncio. Um dos amigos levou uma câmera para registrar tudo. Quando chegaram ao centro da ponte, começaram a rir da própria coragem. Foi então que ouviram um barulho vindo da floresta. Parecia algo pesado caminhando sobre folhas secas. Eles ficaram em silêncio. O som parou. Um dos garotos apontou a câmera para as árvores e começou a filmar. Durante alguns segundos, não apareceu nada. Então uma sombra passou rapidamente entre 2 troncos. Os 4 correram de volta para o carro. Quando chegaram, perceberam que o veículo estava com uma das portas abertas. Ninguém havia deixado a porta aberta. Eles entraram rapidamente e ligaram o motor. O carro não funcionou. Tentaram novamente. Nada. Então ouviram 3 batidas no teto. Toque, toque, toque. Todos ficaram imóveis. Uma 4ª batida veio mais forte. Toque. O teto do carro começou a afundar lentamente. Os 4 saíram correndo. Enquanto fugiam pela estrada, ouviram passos enormes atrás deles. Não eram passos humanos. Eram pesados, rápidos e acompanhados por um som semelhante a um rosnado. Um dos amigos tropeçou e caiu. Quando os outros olharam para trás, viram a criatura pela primeira vez. Ela estava parada no meio da estrada. Era muito alta, coberta por pelos escuros e tinha 2 grandes chifres. Seus braços eram longos demais e suas mãos pareciam garras. Ela não avançou imediatamente. Apenas observou. Então inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse tentando entender quem eram aquelas pessoas. O garoto caído começou a gritar. A criatura deu um passo. Depois outro. Os amigos puxaram o rapaz e correram. Quando chegaram a uma casa próxima, bateram desesperadamente na porta. Um homem idoso abriu e os deixou entrar. Ao ouvir a história, ele não pareceu surpreso. Apenas perguntou: "Vocês atravessaram a ponte?" Eles responderam que sim. O homem ficou em silêncio e fechou todas as janelas. Depois disse que aquela criatura aparecia havia décadas. Segundo ele, o Homem-Cabra não atacava qualquer pessoa. Ele aparecia principalmente para grupos de jovens que iam até a ponte para provocá-lo. E existia uma regra:
nunca bater na ponte, nunca gritar o nome dele e nunca tentar fotografá-lo. Os garotos perguntaram por quê. O homem respondeu, porque ele sabe quando está sendo observado. Naquela noite, eles permaneceram dentro da casa até o amanhecer. Quando finalmente saíram, encontraram o carro destruído. O teto estava completamente amassado e havia marcas profundas de garras na lataria. A câmera que um deles havia levado também desapareceu. Eles voltaram para casa e decidiram nunca mais falar sobre o assunto. Mas semanas depois, um dos 4 recebeu uma mensagem em seu celular. Era uma fotografia. A imagem mostrava os 4 amigos caminhando sobre a ponte naquela noite. O problema era que ninguém havia tirado aquela foto. No fundo da imagem, entre as árvores, havia uma figura alta observando os 4. O garoto apagou a mensagem. No dia seguinte, recebeu outra. A mesma fotografia, mas agora a criatura estava mais próxima. Ele bloqueou o número. Naquela noite, recebeu uma terceira imagem. Dessa vez, a criatura estava atrás dos 4 amigos. E havia uma frase escrita abaixo: "Vocês esqueceram alguém." O garoto chamou os outros 3. Eles se encontraram e perceberam algo estranho. Na fotografia original, todos os 4 estavam na ponte. Mas, quando compararam a imagem com a memória daquela noite, perceberam que havia um 5º espaço entre eles. Um espaço onde nenhum deles lembrava de ter visto alguém. Depois disso, os 4 nunca mais voltaram à ponte. A história poderia ter terminado como tantas outras lendas urbanas. Porém, moradores da região continuaram relatando sons estranhos durante a madrugada, marcas de garras em carros e uma figura enorme caminhando entre as árvores. Alguns acreditam que o homem-cabra nunca existiu. Outros dizem que a criatura é apenas uma pessoa usando uma fantasia para assustar visitantes. Mas existe um detalhe que permanece sem explicação em algumas versões da história. Pessoas que fotografam a ponte durante a noite afirmam encontrar, posteriormente, uma figura diferente em cada imagem. Às vezes distante, às vezes escondida entre as árvores. E, em algumas fotografias, a criatura parece estar muito perto da câmera. Talvez o mais assustador não seja encontrar o homem-cabra na floresta. Talvez seja perceber que, depois de encontrá-lo uma vez, você não sabe mais se ele ficou naquela ponte, ou se começou a seguir você para casa. Antes de existirem livros, filmes ou histórias contadas ao redor de uma fogueira, Slender Man apareceu na internet como uma figura estranha escondida em fotografias aparentemente comuns. Alto demais, magro demais, vestido com um terno preto e sem rosto. A criatura ficou conhecida como Slender Man e rapidamente se transformou em uma das lendas urbanas mais famosas da era digital. Diferente de muitas histórias antigas, essa começou na internet e se espalhou pelo mundo em poucos anos. As imagens mostravam crianças brincando em parques, corredores vazios e grupos de pessoas sorrindo para uma câmera. Mas, quando alguém observava cuidadosamente o fundo das fotografias, lá estava ele, parado entre árvores, atrás de uma janela, ou distante, quase invisível, sempre observando. Uma das histórias que circulou durante anos fala de um adolescente chamado Daniel, que começou a pesquisar imagens antigas depois de encontrar uma fotografia estranha em um fórum. Na foto, 4 crianças estavam brincando em um parque. Ao fundo havia uma figura muito alta usando um terno escuro. Daniel ampliou a imagem. Não havia rosto. Ele achou que fosse apenas uma montagem. Então percebeu uma coisa. A fotografia tinha sido tirada muitos anos antes de a internet existir naquele fórum. Daniel pesquisou a origem da imagem e encontrou uma página antiga com várias fotografias semelhantes. Em todas elas, havia crianças. E em todas, em algum lugar distante, aparecia a mesma figura. Daniel começou a salvar as imagens no computador. Quanto mais procurava, mais encontrava. Algumas fotografias eram de escolas. Outras mostravam famílias. Algumas pareciam ter sido tiradas décadas antes. O detalhe que mais o incomodava era que a criatura nunca aparecia no mesmo lugar. Às vezes estava atrás de uma árvore, às vezes em uma janela, e em algumas imagens parecia estar olhando diretamente para a câmera.
Certa noite, Daniel decidiu imprimir uma das fotografias. Colocou a imagem sobre a mesa e foi dormir. Durante a madrugada, ouviu um ruído vindo do corredor. Levantou e verificou a casa. Não havia ninguém. Quando voltou ao quarto, percebeu que a fotografia havia mudado de posição. Ele tinha certeza de que a deixará sobre a mesa. Agora estava no chão, virada para cima. Daniel pegou a foto. A figura no fundo parecia mais próxima. Ele pensou que fosse uma ilusão causada pela impressão. Guardou a fotografia em uma gaveta e tentou esquecer o assunto. No dia seguinte, recebeu uma mensagem de um amigo perguntando se ele havia enviado alguma coisa. Daniel respondeu que não. O amigo mandou uma fotografia. Era uma imagem do quarto de Daniel. A fotografia mostrava sua mesa, sua cadeira e a janela. E, atrás da janela, havia uma figura alta usando um terno preto. Daniel olhou imediatamente para a janela. Não havia ninguém. Ele perguntou ao amigo onde havia conseguido aquela imagem. A resposta foi simples. Você postou isso há 5 minutos. Daniel verificou o computador. A imagem realmente estava publicada em sua conta. Mas ele não havia feito a postagem. Naquela noite, começou a ouvir ruídos dentro de casa. Passos no corredor. Rangidos. Batidas leves na janela. Ele decidiu apagar todas as fotografias relacionadas ao Slenderman. Quando abriu a pasta, percebeu que havia uma nova imagem. Não lembrava de tê-la baixado. Era uma fotografia de sua própria rua. Daniel ampliou a imagem. A criatura estava no final da calçada. Ele ampliou novamente. Agora estava mais perto. Mais uma vez. Mais perto ainda. Daniel desligou o computador. Na manhã seguinte, todas as fotografias haviam desaparecido. Mas havia uma nova fotografia impressa sobre sua mesa. Era uma imagem do quarto. Daniel estava dormindo na cama. A fotografia havia sido tirada de dentro do próprio quarto. Ao fundo, perto da porta, estava a criatura. Daniel começou a investigar histórias sobre pessoas que afirmavam ter visto o Slenderman. Descobriu relatos de crianças que diziam ter visto um homem alto entre as árvores. Pessoas que afirmavam ter encontrado desenhos estranhos em seus quartos. Fotografias que pareciam mudar depois de serem observadas várias vezes. E quase todos os relatos tinham uma característica. Quanto mais a pessoa procurava informações sobre a criatura, mais coisas estranhas começavam a acontecer. Daniel tentou ignorar. Mas naquela semana começou a ter o mesmo sonho todas as noites. Ele estava caminhando por uma floresta completamente silenciosa. Ao longe, havia uma figura de terno preto. Daniel caminhava em sua direção. Quanto mais se aproximava, mais distante a figura parecia estar. Então, de repente, ela aparecia atrás dele. Sem rosto. Sem olhos. Apenas observando. No 7º dia, Daniel acordou e encontrou marcas de mãos na janela do quarto. Marcas longas, finas e muito maiores do que mãos humanas. Ele chamou um amigo para verificar. Quando o amigo chegou, as marcas haviam desaparecido. Daniel mostrou a fotografia impressa. O amigo ficou em silêncio durante alguns segundos e perguntou: "Você percebeu que não está sozinho na foto?" Daniel olhou. Na fotografia, ele estava deitado na cama. Atrás dele estava a criatura. Mas havia algo ainda mais estranho. No canto inferior da imagem, aparecia uma segunda figura, muito menor. Parecia uma criança. Daniel não reconhecia aquela criança. E então percebeu que havia uma data escrita no verso da fotografia. Era o dia seguinte. Depois daquela noite, Daniel desapareceu. A polícia encontrou o computador ligado, a porta aberta e dezenas de fotografias espalhadas pelo quarto. Nenhuma mostrava onde ele estava. Apenas uma imagem foi encontrada na impressora. Era uma fotografia de uma floresta. No centro estava Daniel, parado de costas para a câmera. Atrás dele estava o homem sem rosto. E, pela primeira vez, a criatura não estava distante.
Estava com uma das mãos apoiada sobre o ombro do garoto. Slenderman nasceu como uma lenda criada na internet, uma história construída através de imagens e relatos fictícios. Mas talvez seja justamente isso que tornou sua história tão poderosa. Porque, diferente de uma criatura escondida em uma floresta distante, ele podia aparecer em qualquer fotografia. E, quando você começa a procurar por ele, passa a observar cada sombra, cada janela e cada pessoa ao fundo das imagens. Talvez seja esse o verdadeiro terror da lenda. Não saber se ele realmente está ali. E, pior ainda, não saber se você percebeu a presença dele, ou se foi ele quem percebeu a sua.